E aí, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu espero que você tenha entendido aí de fato o que é um rompimento na teoria, né? E agora a gente vai mostrar aqui na prática. E conforme a sua habilidade for se desenvolvendo, você vai ter uma percepção mais clara quando aquele nível de preço é vantajoso a gente entrar como uma reversão ou como um rompimento. Então, o que seria basicamente uma reversão? Aqui o preço caiu, atingiu um suporte, nós entramos na reversão. Aqui atrás, por exemplo, ó, a gente tem um suporte, a gente poderia ter aqui trabalhado na reversão, teve um falso rompimento, não confirmou o rompimento, voltou. Então, isso é uma reversão, tá? Seria um suporte normal. E nessa aula aqui agora, conforme na aula anterior, a gente vai concluir mostrando para vocês na prática como que ocorre o rompimento. Aqui agora eu estou diante do mercado real, isso aqui é o mini índice, tá? Eu fiz algumas operações aqui que simples, básicas, bem leve, deu aí R$ 200. Então, isso é para te mostrar que é possível você fazer dinheiro com day trade operando leve e em regiões onde é muito vantajoso você operar, né, que são as extremidades. Mas vamos falar aqui sobre o rompimento. Como é que se configura um rompimento? Não existe, teoricamente, uma fórmula exata. Quando acontecer especificamente isso, vai ocorrer com certeza absoluta um rompimento. Não. Aqui no mercado financeiro, tudo que for feito é uma questão de probabilidade. Por quê? Porque a gente olha para um padrão passado, esse padrão passado repetidas vezes ocorre e essas repetições resultam em um cenário futuro. Então acontece a mesma coisa aqui no nosso rompimento, por exemplo. Quando a gente marca um suporte e o preço chega muitas vezes naquele nível de suporte, é uma tentativa muito grande de ocorrer um rompimento. E aí chega um momento que não é mais vantajoso a gente entrar em reversão do preço. Por exemplo, aqui, ó, teve essa quantidade de tentativas de romper esse nível de suporte. A gente for contar aqui em relação a tempo gráfico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são 40 minutos na tentativa de romper esse nível de suporte. O preço corre, atinge esse suporte de cima, e quando ele volta para esse nível de preço, olha que interessante, ele volta e já confirma um rompimento. Então ele já estoura, pum, rompeu. Pega o nosso suporte de baixo, volta, trabalha um pouquinho nesse nível de preço aqui, ó, rompe, e aí ocorre algo que vocês vão aprender na próxima aula, que é o tal do pullback. Ele volta e pum, estoura para cima, volta e ó, o que é o interessante? Quando você aprende a identificar bons níveis de suporte e resistência, esses níveis têm grande importância. Então, assim como ele pode ser utilizado como um suporte ou uma resistência, aqui ele foi um suporte, aqui a gente usou como um rompimento, depois ele se tornou uma resistência e depois, quando ele rompe, aqui vira um pullback. Então, é um nível de preço muito importante. Aqui, por exemplo, agora no mercado real, olha que interessante. Ele chegou, deu uma segurada, voltou, pum, rompeu, olha que loucura. Teve o rompimento, certo? Voltou e aconteceu o quê? Pullback. Que é o que vocês vão aprender na próxima aula. Mas aqui o fato dessa aula é você identificar o tal do rompimento. Então, é muito importante você entender que quando o preço toca muitas vezes naquele nível de preço, não é mais interessante a gente utilizar como um suporte, uma resistência com reversão, e sim como rompimento. Eu sempre indico aí pegar no máximo 2 ou 3 vezes aquele suporte. Depois disso, talvez ocorra de tocar várias e várias vezes naquele nível de suporte e resistência, mas não é mais vantajoso a gente trabalhar com reversão, e sim com rompimento. Aqui, por exemplo, olha que interessante. A gente está no mercado real, tá? O preço está saindo lá de cima. Então, esse nível de suporte aqui é um suporte interessante. Aqui, de repente, vale uma compra. E olha que legal. Ele já chegou próximo desse nível de suporte e já está retornando, né? Já retornou aí mais de 100 pontos. Ó, vai completar quase 200 pontos. Então, você vê que isso aqui é o price action puro, né? Ação de preço. Quando você sabe identificar dentro de um ativo bons níveis de suporte e resistência, você consegue visualizar o que pode ocorrer, né? E, como eu te falei, aqui no mercado financeiro a gente trabalha com probabilidades. Então, eu acho que essa aula é bem curta, é bem básica, é bem simples, mas eu acho que é bem visível também, né? Então, a atividade dessa aula é você abrir um ativo aí, pode ser um mini índice, pode ser Magazine Luiza, pode ser qualquer tipo de ativo, e você marcar suporte e resistência e conseguir olhar, verificar que
quando o preço atinge muitas vezes, como por exemplo aqui, ó, atingiu muitas vezes, já não é mais vantajoso trabalhar no rompimento, aliás, na reversão e sim no rompimento. E olha, gente, já voltou 200 pontos aí. Então, esses 200 pontos a R$1 já seria R$200, né? Mas é isso aí, pessoal. Então, essa é a atividade da aula. Eu espero que você tenha entendido. Qualquer tipo de dificuldade, você pode falar aqui nos comentários que a gente vai te auxiliar. E na próxima aula a gente vai falar sobre o tal do pullback, que seria basicamente isso aqui, ó. O preço atravessa, ocorre rompimento e quando ele volta para o nível de preço, ele pum, ele estoura. Fechou? Aqui, por exemplo, pode ocorrer aqui agora um pullback. Mas isso aqui é um assunto para a próxima aula. Tamo junto, se dedica, se empenha para que você possa utilizar a Bolsa de Valores como uma ferramenta para potencializar capital e você mudar de patamar financeiramente falando. É nóis!